Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E se você está vendo aqui a gravação de noite, seja bem-vindo. Hoje é dia 29 de julho de 2024, iniciando mais um Cuidando de Você. Eu nem sei mais qual é essa edição, né? Que já foram tantos. Hoje eu vou receber aqui o Vini Marini e nós vamos falar sobre propósito e valores. Nós iniciamos semana passada, Cuidando de Você, falando sobre propósito com a Janaína de Oliveira. Hoje temos aqui o Vini Marini, que a gente vai focar um pouquinho mais nos valores também. E na próxima semana eu vou receber a Gisele Leal, mais uma vez falando sobre propósito. Então fica ligadinho, se você não assistiu a primeira, você vai lá no Instagram. Você pode vir no Instagram, né, nos Rios, ou você pode ir direto no meu canal do YouTube, YouTube/Mandita Dourado, para você participar dessa live, para você acompanhar aí. E hoje você vai assistir aqui com o Vini Marini. Daqui a pouco o Vini vai entrar aqui pra gente começar o bate-papo. O pessoal já tá entrando aqui comigo, sejam todos bem-vindos, Sueli, o pessoal que eu não tô conseguindo ver o nome aqui, sejam todos bem-vindos. Vou me apresentar, caso você ainda não me conheça, caso você tenha recebido aí essa live, né, por algum amigo. Eu tô aqui convidando todos os meus amigos, mandando aquele famoso aviãozinho para todo mundo vir participar com a gente. E tô aqui convidando, você também convida todo mundo se você tá no ao vivo. E se por acaso você recebeu essa gravação, né, eu te convido a me conhecer um pouquinho mais. Eu sou a Amanda Dourado, trabalho com desenvolvimento pessoal. E o meu foco é te ajudar a sair daquele vitimismo, a parar de reclamar de que você não pode nada, que você não consegue nada, né, de que as coisas com você não funcionam, e aprender a ser protagonista da sua vida, ter o controle da sua vida, porque não adianta você se deixar para depois, você deixar tudo para amanhã e você não cuidar da sua vida. Afinal de contas, tem coisas que só você mesmo pode fazer por você. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Né? Eu trabalho com as mentorias, trabalho muito com a constelação familiar, enfim. E eu tô aqui para te ajudar a ter o controle da sua vida e parar de se deixar de lado, se colocar como prioridade. E o Cuidando de Você são lives que eu faço já há alguns anos, né? Faço sempre com um convidado. Por que Cuidando de Você? Porque a gente vai falar como que o que a gente faz, como o nosso trabalho pode te ajudar nas diferentes áreas da sua vida. Pode ser com relação a alguma coisa do direito, como eu já recebi advogados aqui. Pode ser com relação à sua saúde bucal, com relação à sua fala, com fono, com dentista. Já falei com pessoas de diferentes tipos, com vários profissionais que pegam um pouquinho do tempo deles para te ajudar a ser melhor, a performar em alguma área da sua vida, seja na carreira, né? Enfim, esse é o Cuidando de Você, onde há quase 4 anos eu recebo um convidado especial. E meu convidado de hoje é o Vini Marini. A gente vai falar sobre propósito. O pessoal tá entrando aqui, ó, Magda, Eliane, Tuda, sejam todas bem-vindas. Todo mundo que tá vendo a gravação. O Vini deve estar chegando por aqui também, é um mistério, né? Ele vai chegar aqui pra gente conversar e eu deixar logo um aviso pra vocês. Prestem atenção, fiquem com a gente, sigam os dois perfis, tanto o meu perfil como o perfil do Vini, porque ao longo aqui do nosso bate-papo vão ter algumas surpresas pra vocês. Então é importante, né? Quem tá aqui no ao vivo, fique, participe, interaja conosco, porque as surpresas não vão ficar lá no finalzinho, as surpresas vão ser aqui para quem estiver ao vivo. Bem-vindo, Renan, todo mundo que está ao vivo aqui com a gente, que vai interagir com a gente aí ao longo desse bate-papo, vai poder interagir e participar aí da surpresa, né? Leandro, bem-vindo, o pessoal tá chegando, gente, o Vini já vem, viu? Essa ainda não é a live que eu vou fazer sozinha. Mas uma coisa que a gente tá querendo de vocês, participação. Tá vendo as reaçõezinhas aí pra vocês? Tem os coraçõezinhos, tem umas coisinhas aí. Aperta aí no coraçãozinho, sobe uma reação pra gente. Sobe um coraçãozinho, sobe um cenzinho, um foguinho. Porque isso vai ajudar a plataforma a trazer mais pessoas aqui pra esse conteúdo, tá? O Vini chegou aqui comigo. Enquanto isso, vocês já sabem, vocês têm que participar. Bora lá seguir o Vini, bora me seguir também, @Mandita Dourado, @Vini Marini 10. Vini, Olá, você tá por aí?
Tudo bem, Amanda? Bem-vindo, querido de você, tudo bem, graças a Deus. Então, Vini, eu não tô conseguindo te ver, mas eu tô te ouvindo. Pessoal que tá ao vivo aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo ver e ouvir o Vini? Tá tudo certo? Só dá essa informação pra gente aí, porque, Vini, eu não tô te vendo, mas você tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te vendo, sim. Tá me vendo também? Então tá dando um problema aqui no meu. É a segunda vez que acontece isso. Não lembro, acho que foi com o Luciano também, que não funcionou. Assim, eu não vi o Luciano, eu só fui ver o Luciano no sprint e na Se- gravação. Bom, galera Será que entrando aqui. sua câmera está aberta, tá? Minha câmera. Ah, o pessoal não tá me vendo, não? Vocês estão me vendo? Ah, se alguém tá me vendo, tá aberto sim. Olha, Sabrina, Juliano, Miriam, tem uma outra eu acho que é a sua esposa, Sim, né? Tem isso, família bastante gente Neves. aqui. Já deixei o recado aqui, Vini, que é para o pessoal ficar atento, ficar com a gente, interagir, né? E seguindo aí os nossos perfis. Quem está no ao vivo, segue aqui no ao vivo. Clica aqui que vai aparecer o meu perfil e o perfil do Vini, para que vocês participem, porque a surpresa vai ser durante o nosso bate-papo, né, Vini? Claro, é isso Ó, mesmo, tá? a Se letra tiver, já diz curtam aí, que tá já dá algum vendo os comentário, links. depois, se não gostar, depois discute ou tira o comentário. Faz Isso outro. aí, comenta aí, ó, isso aí, ó, subindo reação, que é pro Instagram saber que a live é muito interessante, chamar mais pessoas para cá. E vocês convidem também, aí tem um aviãozinho, né? Vamos chamar todo mundo para participar com a gente. Eu não tô te vendo, Vini, mas vamos lá, vamos conversar. Isso não vai impedir nosso bate-papo. Boa noite, Claro Jana, que boa não. noite, Lívia. Vini, eu falei rapidamente que nós vamos falar sobre propósito e valores, mas eu vou deixar você se apresentar para a galera. Se apresenta aí. Então, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius Marini, sou delegado de polícia há mais de 20 anos e há 3 anos estou no desenvolvimento pessoal. E há 1 ano e meio estou atuando como coach de carreira de forma profissional e fiz essa formação através do IGT, que é o Instituto Jerônimo Temer, meu mentor. E hoje também faço uma pós-graduação em neurociência e também tenho uma empresa de treinamentos que está ligada ao desenvolvimento humano também, treinamento de pessoas em comunicação, pessoas em desenvolvimento, pessoas para liderança, e é isso. Estamos aí para a gente evoluir e fazer com que as pessoas também evoluam, transformem e alcancem os seus objetivos. Que máximo, gente, tá vendo como que o Vini faz tanta coisa, né? Muito bacana. Então, Vini, assim, quando a gente estava conversando, né, e a gente falou assim um pouquinho sobre os nossos propósitos. E veio aí o convite para você estar aqui, né? Agradeço desde já por você ter aceitado o convite, da gente vir bater esse papo. Essa live já estava agendada há mó tempão, que a fila do Cuidando de Você é assim, ó, no início do ano já tem galera aí pro ano todo. Ana, bem-vinda. A Ana vai fazer uma live comigo aqui também, mês que vem. A Janaína, da live da semana passada, também está aqui com a gente. Jana, bem-vinda. Boa noite, E Ana. Conheci a Ana no PC ao vivo esse ano. É uma comunicadora de mão cheia, viu? é incrível, só a galera top que tá aqui, os seguidores, todo mundo, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propósito e valores. Vini, vou deixar você começar aí e a gente vai batendo um papo. Pessoal, vocês podem interagir com a gente. É até importante que vocês interajam, né? Até porque vai vir uma surpresa aí. Então fica ligadinho, não saia, fica com a gente até o final, viu? Vini, como Não, que a gente pode assim, começar esse assunto, né? Porque semana passada a gente já dando uma pincelada. Com a Janaína de Oliveira, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do propósito, de você encontrar o seu propósito. E ela, inclusive, fez uma atividade com a gente bem rapidinha, que a gente pensou sobre o nosso propósito, né? Foi uma reflexão e foi bem legal. Então, hoje a gente vai para uma parte um pouquinho diferente, falando de valores. E eu gostaria que você começasse daí para a gente interagindo com a galera. E quem tiver alguma coisa para falar, alguma pergunta, pode ir deixando aqui, que aí quando der uma pausa, eu peço
licença ali ao Vini, né, que ele ia começar a falar e eu falei demais. E a gente vai interagindo com vocês, tá? Não, não, mas é assim, Amanda, é assim mesmo, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma diferenciação entre propósito e motivação. Embora a motivação está ligada sempre à vontade de se fazer algo, ela está mais ligada a você dar o primeiro passo, a você agir. Enquanto que o propósito, é o que vai te dar consistência, que vai fazer você não parar. É o motivo, é o que está por trás do seu objetivo, né? Simon Sinek, no seu livro Comece pelo Porquê, ele fala sobre isso, que a gente tem que ter um porquê de você ter esse objetivo, um porquê de você fazer determinada ação, um porquê de você estar trabalhando com determinada função. E esse porquê está muito além de ser só uma motivação, porque ele é o que vai fazer você continuar, que vai fazer você pensar nele todas as vezes que você estiver desistindo, que você estiver cansado, que você estiver desmotivado. Então você vai pensar no seu porquê e aí você consegue realmente fazer aquilo que tem que ser feito para que você caminhe na direção daquilo que você quer. Então eu acho que a primeira nuance sobre propósito que eu queria dizer é sobre isso. E nós que viemos do coach, né? Que a gente tem um encontro só para isso, né? Sobre propósito, que é um encontro de Uhum. consistência, inclusive, que a gente, dentro de um processo de coaching, a gente tem esse encontro só para a gente falar sobre o propósito, porque o quanto ele é importante na nossa vida. E é isso. Eu queria que você também me dissesse sobre o seu propósito, o que que você pensa sobre isso. Porque aqui é um bate-papo, né, Amanda? Eu estou aqui para aprender também muito com você. Tá me dando nervoso, Vini, que eu não tô conseguindo te ver. Tomara que na gravação saia certinho, né? Que eu tô falando Tranquila, aqui Amanda, eu sem estou te me ver, vendo. tá bem desafiador, mas enfim. É, o porquê, né? Quando a gente pensa no propósito, porque eu até fiz na chamada, né? O que te faz continuar quando todo mundo mais pararia? Quando a gente vê, assim, pessoas às vezes fazendo coisas muito difíceis, nossa, mas essa pessoa correndo uma maratona, agora com as Olimpíadas, né? A gente acaba vendo alguns flashes de pessoas que. A Ana disse que tá vendo, todo mundo tá vendo os dois, só eu que não tô, mas tá bom. A gente acaba vendo flashes de pessoas que estavam ali podendo desistir, né, de correr aquela maratona, de ganhar aquele prêmio, porque estava caída no chão e tal e tal. E aquela pessoa, ela não desistiu, ela continuou. Ela tinha um porquê, o porquê de correr, de finalizar aquela prova, por mais que ela não quisesse chegar no primeiro lugar, ela queria concluir aquela prova. Então, quando a gente pensa no nosso porquê, né, é bem isso aqui. Boa noite, Matheus. É, Boa noite, o porquê que eu tô Matheus. Fala, acordando? Matheus. Por que que eu vou sair da minha cama hoje para fazer isso? Né? Porque às Então, Amanda, vezes eu não ia querer correr uma maratona. Para mim não tem sentido nenhum, assim, eu correr aquilo. Mas alguém quer, né? Quando eu penso assim, cara, hoje eu ia atender alguns clientes, a gente ia conversar, né, Vini? A gente ia bater um papo isso. aqui para alinhar sobre essa live. Eu tinha um encontro com as meninas que estão aqui, minhas meninas queridas que passaram dos 60. E eu tinha live, eu acordei meio mal, assim, e, nossa, hoje não tô legal, acho que é uma gripe. Temperatura aqui mudou muito, assim. Tava vindo uns dias quentes e de repente hoje ficou meio esquisito. Eu falei, não, mas peraí, eu tenho que levantar, eu tenho que ficar boa. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Então esse foi meu porquê, Vini. Ajudar a transformar vidas, sabe? E eu, Atender ó, meus clientes, você, você encontrar. tomou, você falou num tópico muito importante que me chamou a atenção, que é sobre a maratona. Você disse que eu não vou correr uma maratona porque não faz sentido para mim, mas a gente tem sim a nossa maratona. Cada um tem a sua maratona Sim, do dia, a sua maratona do mês, a sua maratona do ano. E é exatamente essa maratona que nós temos que correr. Porque às vezes a gente fica olhando lá o atleta correndo uma maratona de 42 quilômetros,
E às vezes isso não faz sentido para nós mesmos, mas a gente tem a nossa maratona aqui, o nosso desafio, os nossos obstáculos, nosso muro que a gente quer transpor. Então é isso que é importante a gente saber. E eu queria dizer também sobre a ausência de propósito. É o que a gente está. Eu acho que não sei se as pessoas que estão com a gente agora, talvez às vezes à noite, tem aquela sensação de vazio, de que trabalhou, de que fez muita coisa, agenda lotada, mas de repente se sente que não fez nada, sente que um vazio, e aí a gente acaba descontando isso muitas vezes em festas fúteis, descontando isso no celular, na dopamina barata, na rede social, que é aquilo que te traz uma alegria momentânea. Então, a ausência de propósito, de dar um sentido para a sua vida, é exatamente isso, você ter uma vida vazia. E quantas pessoas hoje não têm uma vida vazia, e muitas percebem, e muitas outras nem sabem que estão nessa situação, na é verdade? Então, é um ponto que eu gostaria de dizer muito para as pessoas sobre isso, sobre propósito, porque a pessoa que não tem propósito tem uma vida sem sentido, uma vida vazia e não tem o porquê de fazer qualquer coisa na vida dela. Então, enquanto o propósito é importante. Aí a pessoa Aí, fica assim, eu não sei qual é o meu propósito, eu não tenho propósito. Geralmente uma pessoa sem propósito é aquela pessoa que meio que passa pela vida, né? Que não vive de fato. É uma pessoa que acorda, trabalha, mas é um trabalho mais ou menos, que ela não gosta nem desgosta. Ela não tem perspectiva de futuro, é uma pessoa que não costuma fazer planos, não coloca metas, né? Não tem objetivos. Ah, se fizer assim tá bom, se não fizer assim tá bom. Não que nós não devemos ser gratos às coisas que acontecem, né? Mas a gente tem sempre que agradecer e buscar melhorar, com buscar certeza. evoluir. Afinal de contas, a gente está aqui para quê? A gente está aqui só para viver uma vida cinza? Não, a gente tem que colorir, vai ter aqueles dias cinzas escuros, tenebrosos, aqueles dias pretos, muito tristes, mas também tem que ter um brilho, tem que ter uma cor, né? A gente vai chorar, mas a gente vai ter o momento de sorrir. E uma pessoa que tanto faz como tanto fez, está vivendo uma vida vazia, está vivendo uma vida sem propósito, está vivendo uma vida que ela não vai deixar um legado, né? Que tem aquela coisa, que herança, né? Até tá lendo, o Jerônimo postou esses dias, Jerônimo, aquela galera que é dos Awakers, que é da comunidade, vai entender. Faltou a minha equipe do WA, faltou. Isso, é que o pessoal que a herança, né? Herança é o que eu deixo para o outro. Um pai morreu, um avô, uma mãe morreu e vai deixar de herança para alguém, né? E Uhum. o nosso legado é o que a gente deixa para a sociedade. Você não vai deixar para alguém, você vai deixar para o mundo. O que você está querendo deixar para o mundo? Isso daí é o seu propósito. Você está vivendo por um propósito. Né? A gente tem várias pessoas aí que viveram pelos propósitos. A gente pode dar um exemplo da Madre Teresa, do Ayrton Senna, que pessoas assim, em áreas diferentes, que viveram por um propósito, que deixaram seu legado no mundo. Olha, muita gente entrando, hein? Fernanda, Alvine, Vinícius, Alvine, Janaína, nosso Janaína. coach cowboy. Fala, Vini. Olha, a Ilana, que já fez live comigo, vale a pena vocês conferirem. A Adriana, o Guilherme também já fez live comigo. Gente, vocês têm que assistir essas lives, hein? É Vini falando com o Vini aí, né? É isso aí. Amanda, então, e partindo desse princípio, para as pessoas que ainda não pensaram nisso, né? E Deus, quem não acredita em Deus, talvez a natureza, né? Nos colocou no Uhum. mundo e nos deu muitos talentos. E ela nos deu, tanto Deus quanto a natureza, nos deram esses talentos para que a gente ocupe o nosso lugar no mundo e que ocupe de forma produtiva, que a gente deixe esse mundo melhor do que nós encontramos. E partindo disso, a gente tem uma definição sobre propósito que é muito interessante, que é do Viktor Frankl, e ele sobreviveu ao Holocausto, né? Ele tem um livro que chama
sentido da vida, né? E ele diz que o sentido da vida é você dar sentido a ela. Então, o propósito é nada mais do que isso. Nós darmos sentido à vida. E olha só quanto é forte isso, porque está na nossa mão dar sentido à nossa vida. E não a gente esperar que algo aconteça, algo do outro, algo das circunstâncias, para que faça a nossa vida ter sentido. Então, o Matheus está dizendo aí que leu esse livro, acho que várias pessoas já leu esse livro, o quanto ele é transformador nesse sentido. Porque a responsabilidade de dar sentido à nossa vida é nossa. E uma vida sem sentido é uma vida vazia, que você não ocupa seu lugar no mundo, é como se você não estivesse existido. Então, o quanto isso é importante a gente pensar nisso, assim, qual que é a minha missão aqui, né? O que eu tenho de talentos, e a gente fica olhando quantas coisas ruins nós temos, olhando as coisas ruins dos outros, colocando o dedo no olho dos outros, dizendo que o outro fez aquilo, que o outro fez aquilo outro de ruim, e a gente também toda hora nos criticando, e a gente esquece de olhar para os nossos talentos, para aquilo que nós temos de bom, para a gente ocupar o nosso lugar no mundo. Então, isso, a primeira coisa mais importante que a gente tem para dizer hoje é exatamente isso, que o propósito é darmos sentido à nossa vida. E você, né? Eu, você, Amanda, vocês que estão na live, qual que é o sentido da sua vida? Não é verdade? Então, o quanto isso é importante a gente pensar nisso. Porque é isso, E, Vini, não, é só pode a falar. reflexão que essa questão não é uma coisa que eu posso responder para o Vini qual é o sentido da vida dele, não é uma coisa que eu posso responder para qualquer pessoa que esteja aqui online, né? Cada pessoa tem que descobrir o seu próprio sentido da vida, o seu verdadeiro porquê. A gente pode até assim, ó, vamos pensar, vamos ajudar a pessoa, o que que você gosta de fazer, quais são os seus valores, mas só você mesmo vai poder identificar o seu porquê, o seu sentido da vida, o legado que você quer deixar passar, que você quer passar para os outros, né? Não tem como alguém fazer isso por você. É você com você. Ó, a Janaina dizendo que encontrou o dela. Muita gente entrando em Marcos, Carlos, Fernanda Camargo. Boa O Matheus, noite, ó, o pessoal. Matheus encontrou a filha dele, ó. A filha deu sentido na vida dele. Olha que bonito isso. Então, só você vai encontrar o seu. A gente pode te ajudar, mas a gente não pode encontrar por você. Então, pensa, reflita, qual é o seu sentido, qual é o seu porquê, né? Ó, a galera tá aqui, continue participando, que a surpresa vai ser no meio da live, hein? Do início até o final a gente vai ter surpresa aqui para vocês, mas vocês têm que estar participando com a gente, tem que estar seguindo os dois perfis, né, Vi? Claro, é isso aí. E assim, já aproveitando o gancho, viu, Amanda, eu queria te perguntar, você como terapeuta, você como uma pessoa que ajuda os outros, né, a cuidar delas, a gente ter aquele olhar próprio para a gente ter autoestima, o que que você pode ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito? Cara, assim, eu tenho na mentoria Cuidando de Mim, né? A gente tem uma sessão que é Quem Sou Eu? É onde você se descobre, onde você descobre quem é você, quais são os seus medos, né? Quais são os seus talentos, para que você nasceu, de que você é feito, né? E essa sessão ela é muito legal, que é assim uma das primeiras sessões da mentoria, a segunda, né? A primeira é a constelação. E a gente identifica ali quem é você e você começa a enxergar, opa, eu sou isso, eu nasci para fazer isso, eu tô aqui para fazer aquilo. E é muito bacana, né? Quem quiser marcar a mentoria também, a mentoria Cuidando de Mim, vai aprender um pouquinho disso, né? Porque o autoconhecimento, Vini, é o que traz isso à tona. Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe quem a gente é, opa, eu não sei quem eu sou, para que eu vou fazer diferença na vida de alguém? Para que eu vou deixar um legado para alguém? Para que eu vou querer um sentido para minha vida? Se o Matheus encontrou com a filha dele, né, como sentido da vida dele, é porque ele se conheceu. Ele se conheceu como pessoa, ele se conheceu como pai, e então ele encontrou
a filha dele, né? Ali como sentido da vida. A Janaína foi uma pessoa que veio também para o autoconhecimento, né? Que ela fala que a culpa é minha de alguma maneira, né? Uma culpa que eu gosto de ter. Ela começou ali aquela coisa do autoconhecimento dela, participando ali, né, comigo. E daí ela começou a ver aquilo, começou a participar mais, se conhecer cada vez mais. Uhum. E nesse autoconhecimento, ela enxergou o propósito de vida dela, ela enxergou quem era a Janaína de Oliveira de fato. Porque quando a gente não se conhece, a gente dificilmente vai saber quem a gente é e o que a gente quer fazer nesse mundo, né? Qual o nosso propósito, para que a gente está aqui, para que a gente está vivendo. Aqui, É isso ó, o mesmo. Matheus, quando ele entendeu que ele queria formar uma família. Aí o Guilherme tá falando que a sessão de raio-x também ajuda demais, né? O Guilherme fez a sessão de raio-x comigo. É isso também, que a Ah, sessão de raio-x é onde a gente vê várias áreas da tua vida e a gente define ali. Você vai definir, eu vou te ajudar, né? Você vai definir com a minha ajuda, mas eu não, não posso dar pitaco. Mas você vai identificar o que você quer e a partir dali você vai traçar entendi. aquelas situações. Então, o Ah, autoconhecimento é a base, gente. entendi. É, então, exatamente isso, né? E quando o Simon Sinek fala sobre comércio pelo porquê, as pessoas, as empresas, as organizações que sabem seu porquê, por que que elas estão no mercado, e a pessoa, por que que ela quer fazer determinada atividade, isso, às vezes, o que ela faz se torna menos, menos importante do que o porquê. E isso faz com que as pessoas fiquem inspiradas a seguir essa pessoa, a seguir essa empresa, a comprar seus produtos. Então, isso é muito importante porque dá significado às coisas, dá significado ao serviço, dá significado ao produto, dá significado às suas ações. Então, uma vida com propósito, ela inspira as pessoas e transforma as pessoas. Então, isso é muito importante. Muito importante. Até se a gente parar para pensar, né, as pessoas que a gente É, admira, provavelmente são pessoas que nos inspiram, pessoas que têm um propósito de vida. Vou dar o exemplo aqui de Jesus, né, que ele exatamente. inspira multidões até hoje, mesmo tantos anos depois da sua morte, e ele continua inspirando. Mas por que que ele inspira? Porque ele tinha um propósito aqui na Terra. Né? Ele nasceu com aquele propósito, ele veio, ele viveu com o propósito de fazer o bem, e a partir daí, ele conseguiu inspirar multidões que estão até hoje, né, falando dele. É só um exemplo assim que todo mundo conhece, né? Obrigada, Matheus, está dizendo que tá amando aqui a live. Então, a gente continua dando reação, hein? Continua colocando reaçãozinha aí pra gente. Boa, E Matheus. convidando mais Amado, então, pessoas. sabe o que Jesus, você falou de Jesus, né? E assim, quem não acredita nele como filho de Deus, a gente não tem como reconhecer o que ele fez pela humanidade. E, na, e, na, e no desenvolvimento humano, como um coach, que coach como sou, ele fazia lives, vamos dizer assim, em lugares abertos, sem ter internet. E punha quantas mil pessoas escutando ele. E naquela época É, você não tinha como você divulgar, era no boca a boca. Às vezes tinha pessoas que andavam uma semana, 3 dias, 5 dias, só para escutar Jesus. Então, imagina o quanto ele não ocupou seu lugar no mundo, e tanto é que ele dividiu o nosso tempo em duas eras, né? A era antes dele e depois dele, né? Independentemente da gente acreditar ou não, né, que ele é o Filho de e Deus, assim como eu acredito, mas eu também. enquanto isso não é assim um exemplo para nós. E quem não acredita vê Jesus como uma pessoa da história, né? Não tem como falar que ele não foi alguém que influenciou, né? Com certeza. Com o seu propósito. Então, assim, não tem como negar a existência dele, no sentido, mesmo que não seja religioso, como uma pessoa que viveu e trouxe multidões, né? Até muito depois do tempo em que ele viveu, que é o que a gente está vivendo hoje.
Fala, Ó, o Edu. Eduardo tá dizendo que faz todo Edu, sentido. Que legal. Galera, segue aí a gente. Se vocês estão no ao vivo, clica aqui, ó, no ao vivo, ó. Vai aparecer o meu nome, vai aparecer o do Vini, para que vocês possam acompanhar a gente, porque vai vir surpresa daqui a pouquinho. e Eu tô ó, e bem já ansiosa aproveitando, já com a viu, Amanda, já surpresa. aproveitando que nós falamos de Jesus Cristo, aqui já me veio uma palavra que o Jerônimo fala muito sobre algo que Jesus falou no Evangelho, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, tudo aquilo que a gente tem de bom, todos esses talentos, todos os conhecimentos que a gente tem, de nada servirá se a gente não servir, se a gente não ensinar. E aí nós vamos ser cobrados por isso. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. E a vida não é só o passeio. A gente veio aqui para transformar esse mundo através de nós mesmos, transformando nós mesmos, depois as pessoas ao nosso redor e depois a gente fazendo um mundo melhor para as futuras gerações. É isso? É isso. Bom, é esse aí o nosso propósito, né? Oh, Amanda, deixa eu te Imagina. falar uma coisa. Você falou sobre a constelação, gostaria que você falasse mais sobre isso. Ah, constelação. Ah, gente, a E constelação é. que é a primeira sessão da sua mentoria, cuidando de você, né? Ah, sim, então, a primeira sessão eu faço a constelação, que inclusive a gente fez, né, Vini? Isso. E é porque, assim, quando você vai se conhecer, antes de você começar a se conhecer e tal, você tem muitos traumas, você às vezes carrega coisas lá do seu passado, ou você carrega crenças que te limitam, coisas que te impedem de seguir. Às vezes você age de uma maneira e você nem sabe por que você está agindo assim. E isso meio que trava na sua busca de autoconhecimento. Você tem feridas internas que você precisa primeiro cicatrizar. Vamos imaginar aí uma pessoa que está indo na Olimpíada, né? Um atleta. Ele se prepara, ele treina, ele vai lá, ele acorda cedo e tal. Mas se ele tiver machucado, ele não pode treinar. Então, antes dele começar aquele treinamento, né, aquela jornada que vai levar ele ao propósito de vida, ganhar medalha e tal, ele precisa se curar. Talvez ele tá com um machucado ali, então ele vai ter que tomar um remedinho, ele vai ter que limpar aquela ferida. E isso a constelação ela ajuda, né? A gente vai ver quais são as suas feridas e a gente vai curar essas feridas para a partir de então, que você está curado, você está saudável, aí sim você começa essa jornada de autoconhecimento. Por isso que na mentoria, a minha primeira sessão é a constelação familiar, porque você tem que estar saudável, né? Para você começar o Uhum. seu treinamento ali e correr sua maratona e chegar no seu pódio. Então a gente cura essas feridas, né, Vini, para depois a gente conseguir agir, né? Pra gente conseguir caminhar, pra gente conseguir pisar no chão. Se a gente Foi tá isso que machucado, a gente não tem aconteceu força pra comigo, isso. viu? Foi isso que aconteceu comigo. Até que gostaria até de agradecer você. Eu sei que eu já falei isso, mas eu não me canso de agradecer você a constelação que nós fizemos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de me enxergar, de ver onde eu estava localizado, de ver os desafios que eu criei para mim mesmo e também me redimensionar com relação a eles, né? Porque às vezes a gente quer resolver desafios que não foram criados por nós e deixa aqueles criados por nós para trás e às vezes até superdimensionando eles, né? E a constelação fez com que eu enxergasse isso, que é o que é da minha responsabilidade, o quanto eu sou grande, o quanto eu sou forte o bastante para superar esse desafio e caminhar na direção daquilo que eu quero. Então foi muito importante para mim nesse sentido. É, fico feliz Muito bom. nessa constelação, foi bem legal, né? Do que apareceu ali, de você identificar, né, o que estava vindo. E a partir daí você ter forças, né, para poder trabalhar aí com o seu propósito. Ô, Vini, Isso, eu vou dar uma exatamente. surpresa, então. A gente combinou que a gente ia fazer umas surpresas aqui pra galera. Já que a gente está Isso. falando de constelação, e já que é o meu propósito de vida ajudar as pessoas a se sentirem melhores, viverem o melhor que elas podem ser e terem controle das suas vidas, a primeira pessoa que quiser um descontão de R$ 250 numa sessão de constelação, pagar apenas R$ 143 numa constelação
para você se curar e a partir daí você começar a correr atrás, né, assim dizendo, do teu Sucesso. propósito, pode me chamar aqui, ó. Mas tem que mandar aqui, ó, nos comentários, né, Vini? Você me ajuda a ver aí. A primeira pessoa que falar, eu quero a constelação familiar. R$ 250 de desconto, hein, gente? Isso porque é o meu propósito é ajudar vocês. Assim como eu ajudei o Vini e muitas outras pessoas. Então, quem quiser pode colocar aí agora, é no ao vivo. Não é no final, é agora. Coloca aí subindo, que aí depois eu chamo você no direct pra gente conversar e marcar, viu? Quem vai aproveitar isso Exatamente, vale daí muito a pode pena. colocar. Presentão, hein, gente? Porque é o meu propósito de vida. Então, quando é o nosso propósito de vida, a gente quer atingir cada vez mais pessoas, né? A gente quer que as pessoas se sintam tão bem, que elas se sintam curadas, que a dor emocional também é uma dor, né? E a dor emocional, Vini, ela Hum, dói tanto quanto a dor física, né? Ó, a com certeza, Samira eu já acho que falou até assim, mais, ó, né? eu quero constelação familiar. Samira, depois eu te chamo, viu? Já ganhou, Samira. Muito bem, Samira vai ter um Samir. descontão de constelação familiar. Vou anotar aqui, ó. Samira. Samira, ô Vini, a Samira Oi. é a nossa Wake, é Wake também com a gente. Ah, é? Ó, maravilha. Vamos! É. Parabéns, vamos, Samira. Daqui a pouco a gente se fala, viu? Mas então, Vini, já dei aqui um descontão. Galera, continua por aí, porque como é o nosso propósito de vida, a gente está preparando muita coisa legal para vocês, hein? Bora lá. Claro, é isso aí, Vini, vamos lá. Então, recapitulando aqui que nós falamos já sobre propósito, né? Nós falamos que uma pessoa que não tem propósito, ela é uma pessoa que tem uma vida vazia e ela não sente, tem aquela sensação de que sempre está cansada, que sempre fez muita coisa, mas ao mesmo tempo ela, nada daquilo fez sentido para ela, né? E porque ela busca essa fuga, ela tem uma fuga buscando isso na dopamina barata, na vida vazia, nas coisas que não faz sentido, tá? E depois nós falamos sobre a importância da gente dar um sentido à vida, né? E como que a pessoa pode dar um sentido à vida? Muitas pessoas pensam no trabalho, né? Mas não é só o trabalho, o seu sentido da sua vida. Às vezes você tem o seu trabalho, ele está destinado, tem a finalidade de você se manter fisiologicamente. Dentro da pirâmide de Maslow, das nossas necessidades, nós temos nossas necessidades fisiológicas, né? E ela parte pela alimentação, pelo aquilo que a gente tem de beber, pelo aquilo que a gente, para o corpo nosso funcionar. E muitas das vezes a gente, né? isso, o nosso trabalho está direcionado a isso. E no segundo momento, nós estamos trabalhando para que a gente tenha segurança. Segurança no sentido de ter uma habitação, no sentido da gente ter um conforto maior para a família. Então, tudo isso, às vezes, a gente fica pensando assim, ah, mas meu propósito de vida não está no meu trabalho, porque eu não gosto naquilo que eu faço. Mas se a pessoa conseguir olhar o que está por trás daquilo, porque muitas das vezes a gente fica pensando que só as pessoas que têm sucesso profissional no nosso conceito têm propósito de vida. E na verdade não é isso. Na verdade, qualquer profissão que a pessoa exerce, ela pode ter um propósito. Muitas pessoas trabalham com o propósito de formar um filho na faculdade. Muitas pessoas trabalham com o propósito de dar um conforto para os pais. Muitas pessoas trabalham para dar uma educação melhor para os filhos. E isso é o verdadeiro propósito da pessoa. E aquele propósito que é de um não é de outro. Então, o seu propósito é diferente do meu, Amanda. Está tudo bem. Por que está tudo Uhum. bem? Porque eles têm que fazer sentido não para mim, o seu propósito, mas para você. Por que que ele tem que fazer sentido para você? Porque é ele que vai fazer você continuar enquanto todo mundo para. Então, não necessariamente o meu propósito tem que ser o seu. Então, eu queria deixar muito claro isso para as pessoas, que quando a gente começa a falar sobre propósito, as pessoas ficam, ai, como é que eu vou encontrar meu propósito? Como eu vou encontrar meu propósito? Então, o primeiro passo é esse, é você não direcionar isso obrigatoriamente para o seu trabalho, né?
porque não Uhum. necessariamente seu trabalho está direcionado a isso, mas talvez o seu trabalho ele possa te dar a oportunidade de fora dele você exercer uma atividade que faça mais sentido para você, de acordo com o seu Uhum. propósito, né? O Matheus colocou aqui, ó, o Gilberto chegou aí, fala Gilberto, grande amigo, Gilberto, amigo, nosso Gilberto de João Pessoa, e ele, isso, Gilberto, grande amigo também já nosso, fez coach. live. Vão lá conferir a E, live com o Gilberto. A galera toda já fez live comigo, então vocês têm que seguir lá no YouTube para assistir essas lives, hein? É bacana, né, o que então, você ia falar do Matheus. O propósito é algo muito pessoal, foi aquilo que eu falei ali no começo, né? Que ele, por exemplo, o Matheus está dizendo que ele já alcançou o propósito dele, que no caso ela tem uma família, e hoje ele tem a filha dele, que é o propósito da vida dele. E com relação ao trabalho, quando a gente fala propósito, ai, mas eu não sei o que eu gosto de fazer, você fica meio perdido querendo achar o seu propósito. Mas às vezes seu propósito é, é evitar que os bichinhos fiquem abandonados na rua. Então você vai ter um trabalho, você não precisa ser veterinário, mas você quer cuidar dos bichinhos da rua. E aquele trabalho ali, ele vai te ajudar a manter os bichinhos, né? Ele vai te dar uma condição financeira, de comprar uma ração, de ajudar com o veterinário, não é isso, Vini? Que não necessariamente exatamente. é esse o trabalho. Diferente do meu caso, que o meu propósito de vida é esse trabalho aqui, embora eu ainda tenha outro trabalho, né? Eu preciso do meu outro Exatamente. trabalho, eu gosto do meu outro trabalho, mas não é o que deixa o meu coração quentinho, não é o máximo que eu posso ser, né? Eu sinto que aqui, quando eu tô com vocês, quando eu tô ajudando a pessoa a se curar, a se enxergar como ela é, controlar a própria vida, ser protagonista da própria vida, ter mais autoestima e amor próprio, eu sinto que eu tô dando o meu máximo. E lá, por mais que eu me esforce, falta alguma coisa. Então eu sei que o meu propósito está ligado ao meu trabalho. Mas não necessariamente é assim, né? Como a gente está falando aqui. Então, A Ana falou, ó. E quando a pessoa muda muito o propósito antes mesmo de alcançar, ela na verdade não tinha um propósito? Vou deixar essa para você, Vini, que a Ana faz umas perguntas bem inteligentes. E aí, a pessoa exatamente, mas assim, o esse Matheus falou alguma propósito. coisa nesse sentido, né? O Matheus já tinha falado antes, um pouquinho antes da Ana, já tinha me chamado a atenção sobre, eu já alcancei meu propósito. E É, eu pergunto, e qual é o seu propósito? O que vai fazer você dar sentido à sua vida daqui para frente? Porque às vezes a gente confunde os nossos objetivos com o nosso propósito de vida, com o nosso propósito daquilo que nós fizemos. E se em algum momento da sua vida você percebeu que você não tem dado sentido às coisas que você tem feito, tudo bem. O, o propósito da vida, o sentido da vida é você dar sentido a ela. Porque talvez para aquele pai que está trabalhando, para aquele pai e mãe que estão trabalhando, para eles, o sentido deles trabalharem, o sentido deles não desistirem é dar uma educação melhor para os filhos, talvez quando eles forem um pouco mais velhos, eles tenham outros tipos de propósito. E às vezes eles mudam o conceito deles sobre o que é importante, o que dá sentido à vida deles. Talvez seja ajudar outras pessoas, talvez seja ajudar eles mesmos naquele momento da vida, talvez eles olharem um pouco mais para eles. O importante é o que o Vitor Frankl falou, é que a gente tem que dar sentido à nossa vida. E não existe um sentido bom, um sentido ruim. Existe aquele que faz sentido para você. Então, às vezes a gente pensa que o propósito tem que ser aquele propósito que vai ser de mudar o mundo, que o mundo vai ser dividido em dois por conta daquilo que eu quero, que vai ser isso pro resto da vida inteira, e não é. Então, às vezes, a gente nos cobra demais sobre isso também, porque a gente quer fazer a diferença, mas às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos, que a gente só vai conseguir fazer a diferença se a gente fizer a diferença na nossa vida. Então, uhum, talvez, se em algum momento a gente perceber que nós já alcançamos nosso propósito, é porque a gente tem que direcionar nosso olhar para outra esfera. Por exemplo,
A gente tem um encontro sobre propósito dentro de processo de coaching. Lá a gente trabalha o que? As esferas do propósito. Quais esferas que nós temos? Nós temos a esfera do eu, que é aquilo que faz sentido para a minha vida, para mim. Por que que eu quero aquilo? Por que que eu tenho esse objetivo? O que isso vai me transformar? O que isso vai me dar de sentimentos? O que isso vai me dar de realização? O que está por trás daquilo que eu quero? E depois nós temos a esfera do nós, que é quando eu alcançar meu objetivo, o que isso vai mudar na vida das pessoas ao meu redor? E que isso vai mudar nas vidas das pessoas que estão no meu círculo de relacionamento, né? E também depois nós temos a terceira esfera, que é muito mais ampla, o que que isso vai mudar, transformar as pessoas indistintamente, o que vai transformar o mundo. E às vezes a gente nos cobra sempre essa esfera do todos nós, o que que vai mudar o mundo, e a gente esquece de que para mudar o mundo a gente precisa mudar a gente primeiro, e depois mudar aquilo que está dentro do nosso círculo de relacionamento, do nós, para depois a gente partir para todos nós. Para quem já tem o todos nós, está tudo bem também. Mas quando a gente tem essa sensação que a Ana disse, que a pessoa já alcançou, já teve tudo aquilo de propósito, é porque ela está olhando, às vezes, tendo um olhar direcionado para um lado só da vida. E talvez seja o momento dela fazer, talvez, uma constelação, talvez fazer um processo de coaching, fazer um processo de autoconhecimento para que ela enxergue que ela é muito mais do que aquilo que ela já realizou e que ela tem muito mais para realizar, né, do que ela já fez, né? Jerônimo já sempre fala isso, né? Que não importa o quanto tempo nos resta, né? Mas o quanto de vida que a gente coloca no tempo que nos resta. Então é mais ou menos isso. Acho que o propósito Olha, passa por isso. tem muito comentário aqui, Vini, e eu tô até meio perdida. Mas, assim, o que você estava falando, o propósito não precisa ser algo tão grande. A pessoa pode ter o propósito de plantar uma árvore por ano. Vai começar com uma mudinha, enquanto ela viver, todo ano ela vai plantar uma árvore. Vai ter um impacto na humanidade depois de um tempo, mas não vai ser um impacto gigantesco. Mas ela está fazendo a parte dela. Ela está contribuindo para o mundo, plantando Claro, uma árvore por ano. Coisa exatamente. aparentemente simples, que só diz que para ela tem sentido, talvez para a gente não tenha, mas ela, do jeitinho dela, o que faz sentido na vida dela é que ela vai estar ajudando o mundo, vai ter mais ar puro. E se ela, durante 10 anos, plantar uma árvore e em 10 anos ela vai ter 10 árvores grandes que vão, né? Que vão dar mais ar puro, mais sombra e tal, enfim, são várias coisas. Daí, a Miriam, ela perguntou Hum, aqui se a gente pode ter hum. mais de um propósito inabalável. Porque ela Claro, tem por que não? mais de um propósito. Por que não? Por que Né? não? Pode ter o exemplo, essa pessoa que tem como propósito plantar árvore para ajudar a humanidade. Mas ela pode ter o propósito de educar os filhos, colocar os filhos, né? Dar bons estudos para os filhos. São dois propósitos Exatamente. em esferas diferentes, né, Vini? Exatamente, é isso que eu acabei de falar. Às vezes o propósito que me move com relação a mim mesmo é diferente daquilo que me move por conta do nós, que é o círculo mais abrangente, mais próximo de mim, mais abrangente. Mas também nós temos o todos nós, que é aquilo que eu vou devolver ao mundo que o mundo me deu. E talvez o propósito nesse momento de devolver ao mundo o que o mundo me deu, talvez seja apenas eu olhar para as pessoas, eu cumprimentar as pessoas de forma cordial, ou eu me comprometer a não ficar xingando no trânsito, ou a respeitar a fila do mercado, ou devolver o carrinho lá depois que eu colocar as compras no veículo. Talvez seja esse tipo de contribuição que falta. Às vezes a gente fica pensando nos grandes eventos, nos grandes transformações, e a gente esquece para que tenha uma transformação grande, tem que ter uma pequena transformação, e ela vai ganhando corpo. Não é isso?
Então, A Ilana me comentou também que ela acha que o propósito ele vai mudando nas fases da vida. E é sim, exatamente. é isso. E tá tudo A gente bem. começa a mudar também, né? A gente nasce, mas conforme a gente vai evoluindo, às vezes o que era importante lá quando eu era adolescente, 20 anos atrás, não é tão importante como é hoje, né? A gente muda a nossa percepção, a gente evolui. Então, o nosso propósito pode acabar mudando sim. Meu propósito, eu lembro que lá no passado, quando eu estava, né, na adolescência, mais de 20 anos atrás, era passar no vestibular. Era o meu propósito, aquele lá. Mas tá, já estudei, já fiz minha faculdade, hoje não é mais o meu propósito esse, porque eu tô em outra fase da minha vida. Então, sim, Ilana, eu concordo com você de que, de acordo com as fases da nossa vida, o próximo propósito vai mudando, né? A gente pode até dar o exemplo, vou dar o exemplo do Matheus, porque ele falou que o propósito dele era ter a família dele, tem a filha dele, enfim. Hoje ele tem a filha é uma criança, né? Mas conforme a filha vai crescendo, vai mudar. Opa, ele já teve a filha, já tem um propósito. Mas qual é o próximo propósito? Talvez educar essa filha num caminho que ele julgue ser um caminho do bem, dar um suporte para essa filha quando ela estiver na fase da adolescência, né, da juventude. Matheus, se eu estiver falando besteira, você corta aí, viu? Inclusive, o Matheus Uhum. falou aqui, ó, que eu achei isso Exatamente. interessante. É isso mesmo. A gente é feliz quando a gente está alinhado ao nosso verdadeiro propósito. Eu amo contribuir na transformação da vida das pessoas. Essa questão de você estar alinhado, né? Quando a gente está Isso. alinhado ao nosso propósito, aos nossos valores, que é o que a gente vai falar também daqui a pouco, a gente consegue viver mais feliz, né? Com mais plenitude. O Jefferson também disse a questão do propósito. Ele lutava artes marciais, ele era super campeão, né, Jefferson? Ele é cadeirante, ele era campeão de uma arte marcial, que eu não lembro agora qual era o nome, porque são Uhum. tantas, né? E hoje, por conta da limitação dele, ele hoje ele faz um outro tipo de atividade, de exercício. Porque ele entendeu que para ele, o propósito dele é não ficar parado, ele tem que se movimentar, ele tem que praticar algum esporte. Não é mais aquele lá que ele fazia, mas ele encontrou um outro caminho. Né, Jefferson? Que Isso. bom ter você aqui. O Jefferson fala que ele é o fã número um do Cuidando de Você. Ah, Que bom que ele está aqui é. hoje. Muito bem. Prazer em conhecê-lo aí, viu, Jefferson? O Igor Fernandes também está aí, nosso amigo coach. Obrigado aí pela presença, viu, Igor? Tamo junto. E, ó, deixa eu falar para você, e é exatamente isso. Sempre a gente volta no conceito, né, de propósito. Tá me dando sentido à minha vida? Eu estou me sentindo preenchido? Esse propósito está fazendo com que eu avance, para que eu evolua, que eu não pare, que eu dou o próximo passo, mesmo naquele dia que eu estou cansado, naquele dia que eu não estou animado, naquele dia que eu estou sem dormir, e esse propósito faz eu avançar. Ótimo, é isso, que o propósito é exatamente isso. Entendeu? Ele tem que dar sentido e fazer a gente caminhar, a gente evoluir, tanto nas esferas do eu, a esfera dos nossos relacionamentos, ou na esfera do todos nós. Desde Aí, que a gente saiba o que a gente quer, né, Vini? É o que tem muito na sessão de clareza, né? Que o coach ajuda é, muito. Inclusive, né, o Vini é meu exatamente. coach. E a gente está passando por. Eu estou passando pelo processo. E quando a gente tem essa clareza, facilita muito a nossa vida. Né? É o que eu faço também lá na sessão de raio-x, a gente ajuda a ter muita clareza disso. E Exatamente. quando a gente Quando a gente, sabe o que a gente quer, fica mais é, fácil. é, então, porque assim, você tem o porquê. Queria aquilo que vai te dar sentido. E aí você pergunta, como? Através do que eu vou dar sentido à minha vida? E aí é onde você entra seu objetivo. Ah, então eu vou estabelecer uma meta que faz sentido para a minha vida, porque vai alimentar meu propósito. E aí você começa a dar corpo nisso, você começa a acender a luz da linha de chegada com a clareza. E aí você já sabe qual direção você tem que tomar. Já sabendo por quê, já sabendo qual direção que você vai tomar para alcançar aquilo, porque aquilo vai fazer sentido. Não é verdade? Então a clareza, ela é o como nós vamos atingir nosso propósito. Nós vamos fazer esse sentimento se realizar.
Na verdade, e o processo de coaching, ele é um processo espetacular, metodologia do IGT, que nós fizemos a formação, muitos de nós tivemos a formação da formação do coach criacional, ele trabalha exatamente isso, trabalha aonde a gente quer chegar, qual que é o nosso ponto B, passando pelo autoconhecimento. Na verdade, nós vamos falar aqui também sobre os requisitos desse propósito, né? Porque nós já vimos a esfera, o conceito, já vimos o que acontece quando a gente não tem propósito, né? Que a pessoa tem uma vida vazia, busca dopamina barata a todo momento, o conceito de sentido da vida, que é o propósito, quando a gente começa pelo porquê, a gente nos inspira as pessoas, e através do que nós vamos realizar? Através da clareza do objetivo, da meta. E também as dimensões nós já vimos. Agora nós vamos falar sobre os requisitos, né? O Jerônimo que fala muito isso, sobre os requisitos do nosso propósito, né? O que vai me ajudar a eu saber encontrar meu propósito, alinhar isso a quem eu sou. Na verdade, é o autoconhecimento. Uhum. Tá dando, tá dando umas interferências, tá dando interferência aí para você, Amanda, ou só para mim aqui? Que às vezes eu acho que é a minha internet, que às vezes tá oscilando também um pouco, né? E aqui pra mim tá estranho, porque eu não tô te vendo, né? De vez em quando a minha tela fica meio. Metade da tela onde deveria estar você, ela fica escura. Só Hum, aparece a minha imagem com metade da tela escura embaixo. Mas olha, mas você tá me enfim, assim. vendo. Não, eu não tô te vendo. Você tá vendo você? Onde tô só me vendo. Então, metade da tela às vezes fica escura, fica assim, com o preto na frente, meio translúcido. Eu me vejo Entendi. ainda, só que com uma parte preta, onde estaria você, mas tá tudo certo. Tô te ouvindo, não continuo sem te ver, não sei nem a cor da Eu ia sua perguntar roupa. se, eu ia perguntar se eu não estava bonito para você, então não tem jeito eu perguntar. Sei, cara, se você fez a barba, a gente conversou se tava de barba. Se você tá sem barba agora, eu não sei. Não posso nem opinar. Ah, Ó, o ah pessoal lá, o tá pessoal vendo tá... a gente. O pessoal tá vendo todo mundo, tá bem. Alguém falou aqui, peraí, Ana. Eu falei com algumas pessoas que o propósito está no palco, que o propósito está no palco do outro. E assim frustram. Acham que esse movimento é normal por causa das redes sociais? Ana, pelo que eu entendi aqui, a Ana tá falando que, tipo assim, eu vejo ali a Ana e eu acho que o meu propósito é ser igual a Ana, né? E por isso eu acabo me frustrando porque eu descubro que eu não sou igual a ela. Seria isso, Ana? Exatamente. Só eu acredito que sim, muita gente tem essa falsa ilusão. Olha, a vida do Vini é muito legal, então eu quero fazer igual, eu quero ser delegada também, igual o Vini, e eu quero ir para e virar coach também, porque eu tô vendo ali a vida do Vini é muito legal e eu acho que esse é o meu propósito de vida. Eu acredito que sim, Ana. Essa questão da rede social acaba interferindo muito. É tipo aquela parte da grama do vizinho ser mais verde, né? Você vê aquela vida do outro, você acha, nossa, que legal, eu vou ficar famoso, eu vou ser um delegado que vai virar coach, olha que legal, eu quero ter a vida do Vini. Ou eu quero ter a vida da Ana, porque os vídeos dela são muito legais e eu acho que meu propósito é esse. E na realidade, aquilo ali é uma ilusão, porque não tem a ver com o seu talento, né? Que é o que a gente vai falar agora, né, Vini? Aquilo aí, às vezes, Exatamente. pô, mas não tem esse talento aí pra ser delegado, cara, nada a ver. Ou então eu fazendo esses vídeos engraçados tem nada a ver comigo, né? Alguém Isso falou aqui, mesmo. Vini tá de barba. Vini, você tá de barba, então tá da mesma forma que eu te vi de tarde, tá bonito. Ó, mas ó, a que a Ana falou faz muito sentido, viu? Sabe por quê? A gente está sempre olhando o que o outro tem e esquece da gente. Só que eu não vejo problema em você ver o resultado do outro, desde que o resultado do outro faça sentido para você. Então, Uhum. porque às vezes a gente toma como objetivo, como propósito, o mesmo objetivo que outras pessoas já tiveram e que estão à frente da gente. Então, eu não vejo problema nisso, a gente nos espelhar em pessoas
que estão na nossa frente. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar os resultados dela, aprender com ela para encurtar nossos caminhos. E está tudo bem. A única coisa ruim que pode acontecer é se isso não estiver alinhado com quem você é. É isso que é importante, porque muitas vezes a gente quer ter um propósito que é o propósito do outro, um resultado que é do outro, mas a gente não alinha isso à pessoa que a gente é. E como é que a gente alinha isso, Amanda, Ana? É a gente fazendo um processo de autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento para nós hoje? Processo de coaching. Dentro dele, nós temos o propósito, para o propósito especificamente, é você saber quais são os seus talentos, né? Um dos requisitos para a gente encontrar nosso propósito é a gente usar os nossos talentos. E como que a gente encontra nossos talentos hoje, dentro de um processo de coaching? É fazendo um teste de perfil comportamental. Um teste de perfil comportamental que hoje nós temos um assessment com 97,97% de certificação, 16 páginas sobre você, em que lá nós temos as suas competências, seu gráfico de talentos, como você está se adaptado ao meio, como você é como líder, como você é como gestor, como você é nas vendas, como você se relaciona. Então, é libertador isso, porque você tem um autoconhecimento. E aí você tem a capacidade de alinhar esse autoconhecimento aos seus talentos, àquilo que você escolheu como objetivo, meta, que vai satisfazer seu propósito. Então, olha o quanto é importante a gente saber do seu talento, não é verdade? E, além disso, dentro do processo, nós temos também os valores, também que são muito importantes, né? Então, E assim, eu assim, até queria você falou aproveitar, eu aí, já até... Não, eu sei que você estava eu falando amo... aí do perfil comportamental, né? E como eu estou fazendo pelo processo de coaching com você, o perfil comportamental, gente, ele é muito incrível, porque a gente consegue se ver ali, né? Vini me mandou lá umas questões, eu respondi, e depois ele me veio, você é assim, 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 assado, assim, assim, assim. Caraca, que maneiro, cara. Porque você vê o que você precisa melhorar. Opa, se eu sou mais assim, eu posso vir mais para esse lado, eu posso agir mais aqui. Olha, isso daqui é E, uma força minha. Então, vamos focar aqui. E vem muito detalhado, né? Ele é muito assertivo, né, Vini? Quando a gente faz essa questão do perfil comportamental, você começa a se identificar e ver onde você se enquadra melhor. Às vezes você vai perceber que você se enquadra melhor numa profissão do que na outra, que talvez a liderança não é muito legal para você, mas você pode ficar mais na parte da finança, ou então que você é uma pessoa mais organizada. E quando a gente descobre isso, a gente consegue trabalhar melhor onde a gente está, a gente consegue buscar melhorar nas outras partes, né? O meu, por exemplo, tem uma parte minha que é mais baixa, então eu tento me alinhar a partir dali, né? Quando a gente foi vendo, né, Vi? Ó, essa aqui você uhum. tem que dar uma melhorada, vamos, né? Vamos focar um pouquinho mais nisso e tal. É muito completo, gente, vale A super a gente é pena. diferente, né, Amanda? Um é diferente do outro, e é isso que eu falo. A Ana acabou de falar. A gente às vezes olha o propósito do outro, a grama do vizinho, esquece os talentos que a gente tem. E a gente olhando para nós mesmos, a gente consegue alinhar se aquilo que a gente quer é de nós mesmos. Isso é para mim, ou eu estou querendo algo que não é para mim? Nossa, Entendeu? muito Então eu tenho que incrível. querer, a gente tem que identificar os meus talentos para eu me autoconhecer, para saber se isso é para mim. Por isso que a gente chama alinhamento. A gente vai alinhar aquilo que você tem de recursos, né, para que você consiga seu objetivo, né? E aí o perfil comportamental ele vem nesse sentido. Então é muito interessante, é uma ferramenta espetacular de autoconhecimento que até queria que, sabe, fazer uma promoção para a turma aí que estiver Opa, vendo aí. gente, É, promoção. quem quiser, Galera, vocês gostaram? quem Quem, ó, o Vini quiser não gostava, aí, não tá subindo nenhuma reação aqui. então, quem quiser Vocês aí. não gostaram? Cadê coraçãozinho? Cadê reaçãozinha? Cenzinho? Gente, perfil comportamental é incrível. Eu passei há pouco tempo por um perfil comportamental, já fiz vários processos, mas recentemente fiz com o Vini, né?
nesse processo foi maravilhoso. Ah, o pessoal tá querendo, Vini, então vai lá. Solta um desconto Não, aí pra galera. assim, assim, a gente aqui com pessoas que estão aqui na live, assim como você fez, eu posso dar um descontão enorme aqui, tá? Hoje um relatório de perfil comportamental com 16 páginas sobre tudo isso que nós falamos, né? Sobre os Muito talentos completo, das Vini. pessoas, os gráficos, isso, muito completo. E mais uma devolutiva, que é um encontro de aproximadamente 2 horas comigo para a gente discutir, sair com um plano de ação. Hoje, só um encontro desses separado, hoje é R$ 600, tá? Então, para quem está aqui na live, se mandando aí, eu quero o perfil, vai sair por 297, tá bom? E Uai, vai ser galera, transformador. É isso aí. valeu a pena, hein? Olha só, vamos lá. Manda É, aí. Ô, Vini, vamos é, ver aqui, né? O pessoal tem que ir seguindo a gente, né? Porque senão não tem claro, então, graça. Como que. segue a gente Menino, lá, isso, tem que seguir a poxa. gente lá no, no Instagram, e é isso. Então, Que vocês seguirem a gente. Quem eu quiser estava aí, falando coloca aqui. aí o perfil comportamental para conseguir o descontão do Vini, hein? Caraca, Isso, foi de muito bom, hein? 600 Vale muito a por pena. 297. Ó, e assim, só para falar novamente, né? Eu sei que às vezes as pessoas entram e saem, às vezes as pessoas vão pegar a gravação em determinado ponto. Então, nós estamos falando hoje sobre propósito, né? Propósito é aquilo que dá sentido à vida. O que dá sentido à vida, à sua vida hoje? Né? Porque se não tem propósito, você tem uma vida vazia, uma vida que busca dopamina barata. E quando você tem um sentido para a sua vida, você dá sentido a elas e, ao mesmo tempo, você inspira as pessoas. Inspira as pessoas a fazer não só como você, mas também a transformar o mundo delas, né? E aí nós falamos também sobre as dimensões, né? De como eu tenho o meu propósito de transformar, né? Que é o meu eu transformar a mim mesmo, transformar as pessoas do meu relacionamento, transformar as pessoas em geral, que é o mundo, que eu vou devolver ao mundo, né? E agora nós estamos falando sobre os requisitos, né? Do nosso propósito, nós falamos sobre para a gente descobrir nosso propósito, a gente tem que usar nossos talentos, não é isso? E Isso. também eu gostaria, e o que é importante também é que não é só usar nossos talentos, mas também a gente respeitar os nossos valores. O Tony Robbins fala que para você falar, Tony Robbins fala no livro dele, Desperte Seu Gigante Interior, para você ser uma pessoa plenamente feliz, você deve respeitar seus valores diariamente. E ele fala ainda que é na decisão que seu destino é traçado. Então, olha só como é forte isso. Se é na decisão que o seu destino é traçado, todas as vezes que você decide, você leva em consideração fatores importantes para você. Que fatores são esses? São fatores que vêm enraizados no seu eu, desde quando você é criança, sofrendo influências familiares, religiosas, de relacionamento, e isso são fatores importantes no momento de tomar decisão. E é isso, e os valores, eles são importantes aí. Para você, se você respeita. Sabe quando você já percebeu que às vezes a gente chega em casa à noite e a gente toma várias decisões e às vezes a gente chega em casa achando que fez coisa errada? Mas na verdade você não fez nada ilegal, mas você fez algo contrariado. Uma pessoa que às vezes não tem um autoconhecimento, não sabe quais são os valores, às vezes ela toma decisões contrariando seus valores, e aí ela chega em casa injuriada, ela não sabe, às vezes ela fica sem dormir por conta disso, ela fica remoendo, falando, por que que eu fiz isso? E as pessoas, às vezes ela conta para as outras pessoas falam assim, mas você não fez nada de errado. E realmente ela não fez mesmo nada de errado, mas ela contrariou os valores dela. E os valores, cada um de nós Uhum. temos um. Temos vários, na verdade, mas temos aqueles que são mais importantes. Na verdade, Não tem tem pessoas e isso, tem pessoas que o valor da segurança é muito alto. Então, para ela tomar uma decisão de sim ou não, avanço ou não avanço, ela leva em consideração a segurança. Tem pessoas que já gostam da aventura, são pessoas mais aventureiras, então quando ela decide se ela avança, se não avança, se ela
é sim ou não, ela leva em conta muito mais, às vezes, o espírito aventureiro, a aventura para ela, do que a segurança. E tá Ô, tudo bem, Vini, são pessoas eu diferentes. lembrei de um exemplo aqui que pode Hum, ilustrar isso. Olha que engraçado, uma coisa que aconteceu, sei lá, 30 anos atrás, quase isso. Eu era novinha, devia ter uns 12 anos, e eu fui no uhum, correio. Um valor meu, desde muito criança, desde que eu me entendo por gente, é honestidade. E naquela época a gente ainda mandava carta, né, no correio. Eu lembro que eu fui no correio fazer alguma coisa e eu fiquei devendo 10 centavos. Ok, 10 centavos hoje seria mais ou menos R$ 1. Fiquei devendo esse valor lá. E assim, aquilo pra mim foi tão ruim. O moço falou assim: tudo bem, não, depois você me dá. Como ele falou, depois você me dá, lógico que ele não queria que depois. Mas na minha cabeça era um valor tão grande a questão de pagar. Como ele falou, depois você me dá. Eu fiquei, eu tenho que mandar, eu tenho que levar lá os 10 centavos do moço. Cara, eu fiquei meses, porque às vezes eu esquecia. Aí quando eu passava em frente ao correio, eu lembrava, eu não tinha 10 centavos. Cara, enquanto eu não fui na agência do correio dar os 10 centavos pro moço, eu não sosseguei. Porque era um valor muito alto. Era uma coisa errada? Não, ele falou, depois você me dá, como quem diz assim, não precisa. Mas eu coloquei na minha cabeça exatamente. que eu tinha que entregar. Então, foi um exemplo pequeno, mas que vocês podem levar aí para a vida de vocês, né? Que pode ter acontecido assim. Você não fez algo errado, mas está contrariando o valor que você tem, né? Exatamente. E Ó, você falou. a Anne colocou aqui, ó. Até porque se você fizer algo errado, o Vini vai prender. Ainda bem que eu paguei os 10 centavos, senão eu tava presa, né, Ana? Então, mas não, mas não é nada legal, né? Às vezes, se é legal, é crime, aí se tiver dentro da minha circunscrição aqui, eu posso prender realmente. E a Ana, eu vou te falar, hein? A Ana tá grávida, ela já deve estar quase dando à luz, hein, se eu não me engano. E ela tá toda ativa aí nos vídeos, tá trabalhando, tá firme, hein, Nossa, ó. esse Parabéns, bebê viu, vai Ana? esperar, né, Anne? Que a gente tem uma live marcada. O bebê vai na barriga ainda não cuidando de você. Então, mas ó, é exatamente isso. Mandy. Olha lá, Igor. Bom te ver, Igor. Parabéns aí, viu? Obrigado aí por você estar junto. Ela tá de 8 meses já, a Ana falou. Muito. Ai, Ana, esse neném tem que segurar aí mais um pouquinho. Você falou que tava. Vai. Ô, Amanda, mas olha só o exemplo que você deu, só para reforçar, o quanto o valor de responsabilidade seu é grande. Entendeu? Você até estou falando isso por conta do que a gente se conhece, mas só do exemplo que você já deu, o valor de responsabilidade seu é alto, de comprometimento com o outro. Uhum. E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho esse valor de comprometimento alto com os outros. Está tudo bem, não tem problema, porque às vezes é isso que eu falei, nós temos uma gama de valores muito grandes e o que importa é o que faz sentido para você. Não é o meu valor não é melhor que o seu, nem o seu melhor que o da Ana do Igor e que é melhor que o do Matheus. É só o que faz sentido para nós enquanto pessoa, que é aquilo que a gente leva em consideração no momento que a gente leva a decisão. E assim, até eu repetindo isso mais uma vez, né? Mas o processo de coaching é tão libertador porque ele traz uma sessão só de valores também para a pessoa. E a gente faz um exercício em que a pessoa, o coach, ele identifica quais são os seus valores e quais os valores mais importantes ele tem, que é aqueles que são inegociáveis. Imagina o quanto isso é importante no momento de você traçar um objetivo que vai te dar um sentimento, um sentido à sua vida. E você, Uhum. eu quero dar sentido à minha vida, então vou escolher um sentimento a ser alcançado através de um objetivo, mas isso só vai alinhar com os meus talentos e os meus valores. E o processo de coach te dá isso, não é É verdade? maravilhoso. Né? Pessoal, ninguém tá querendo o perfil comportamental com descontão aí, não? Olha, se vocês viram alguém falando que eu quero, por favor, vocês confirmem aqui, porque eu não vi, Vini. É tanto comentário que eu não vi. Também não vi.
Então, eu estou fazendo 297, uma devolutiva, mais o relatório, num descontão aí de 50% praticamente. Aí, ó. Um pouquinho Bom, mais de 50%. Vale a pena, hein, galera? Vai lá. vale Porque muito a aí, pena. quando o Vini falou aí dessa questão dos valores e dos talentos, né? Eu tô passando pelo processo com o Vini agora. A gente está no meio de um processo, encaminhando já para o final. E é muito incrível, porque quando a gente vê dos nossos talentos, é assim, como que você pode identificar o seu propósito como seu talento? Foi o que a Jana falou na semana passada, a Janaína falou um pouquinho. Porque a gente tem umas pistas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir. Então, a terapia, trabalhar com a terapia, com desenvolvimento pessoal, é algo que sim, né? Pode estar ali, ó, você pode fazer alguma coisa assim, porque você já tem uma propensão a isso. Uma pessoa que às vezes tem um talento para música, pode ser que o propósito de vida dela esteja ali. Não necessariamente que ela tem que ser um cantor profissional, mas talvez cantar na igreja, não tem nada a ver com a profissão, mas você cantar na igreja, vai lá, tem uma aula, né? Então, quando a gente fala de talento, também é você avaliar o que você tem, assim, opa, qual foi o dom que Deus me deu, né? Para eu poder usar como meu propósito de vida. E daí você, com o perfil comportamental, você se conhecendo, opa, eu tô percebendo aqui que eu sou um bom líder, porque eu sou assim assado no meu perfil comportamental. Ou eu sou uma pessoa que gosta mais de analisar. Eu sou uma pessoa Exato. organizada, eu analiso muito, então eu posso ser talvez um administrador, e daí você vai vendo, né, os seus talentos, os seus valores, isso tem a ver comigo? Tá dentro dos meus valores? E daí você vai enxergando o seu propósito. Exatamente. E assim, e o último requisito, né, que eu queria falar sobre o propósito, né, e trazendo esse conhecimento todo através do Jerônimo Temel, né, que é o nosso mentor, e tudo que eu sei sobre propósito, eu aprendi com ele, e também alguns livros, né, como o do Simon Sinek, como Comece pelo Porquê, né, tem também A Única Coisa, também é um livro muito bom de se ler, e o Sentido da Vida, com Viktor Frankl, a história de Viktor Frankl também, né, que é um outro livro também que ajuda a gente a identificar o nosso propósito. Mas passando por esses três requisitos do propósito, que é o primeiro que eu falei sobre a gente usar nossos talentos, né, preencher esse sentimento, dar sentido à vida usando nossos talentos, seja ele no trabalho ou fora dele, tá tudo bem, não necessariamente tem que ser no trabalho. Nós também temos que respeitar nossos valores, que é todos os fatores importantes que a gente tem que levar em consideração no momento que a gente toma uma decisão. E o terceiro requisito sobre o propósito é a gente transformar as pessoas, que esse propósito ele ajude a transformar pessoas. Né? E que pessoas, Amanda? Que pessoas, Vini? Ah, comece por você mesmo, dentro daquela esfera de atuação que nós já falamos. Não necessariamente que você tem que começar pelo seu propósito transformando o mundo, porque o mundo só poderá ser transformado através de você. Então, olhe para você, o que faz sentido para a sua vida, que vai usar seu talento, vai respeitar seus valores e que vai transformar você mesmo e que vai fazer você evoluir, que vai dar um passo, que vai fazer você não desistir enquanto todo mundo pararia. Então, nesse momento, você pensa assim, pô, talvez eu tenha que olhar para mim mesmo primeiro, para depois eu olhar para o outro. E às vezes pode parecer egoísta ou individualista, mas a gente só pode ajudar o outro, a gente só pode ajudar as pessoas mais próximas da gente se a gente cuidar da gente. Porque se a gente não cuidar da gente, a gente não consegue cuidar do outro. Então, primeiro pessoa a ser transformada nesse requisito do propósito tem que ser nós mesmos. E depois as pessoas que estão ao nosso redor
e assim a gente levar isso para o mundo, não é verdade? E no avião tem Maravilhoso. lá a mensagem, coloque a máscara primeiro em você, para depois ajudar o outro, porque se você tiver sem oxigênio, você não consegue ajudar o outro. Eu falo muito disso, Vini, no desafio, né? Quem já participou comigo aqui do desafio Isso, Cuidando de Mim, são 5 dias muito intensos e transformadores, onde a gente aprende a se olhar primeiro, né? É diferente da mentoria, porque o desafio ele é muito rápido. E a gente vê assim, opa, peraí, eu tenho que me olhar primeiro, né? Tanto que eu uso sempre o slogan, cuide de você que o resto vem. Porque se eu não tô me olhando, se eu não tô me amando, eu não vou conseguir amar ninguém, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Então a gente tem que se colocar em primeiro lugar, que não é egoísmo, é sinal de amor próprio, para que a gente possa transbordar, né? Para que a gente seja o nosso melhor e assim ser o melhor para o outro também. A gente fala muito disso no desafio. O desafio não está aberto, é sempre em grupo, mas ele é muito bacana. Fiquem atentos aí, que quando eu abrir um próximo desafio, vocês vão poder participar. É muito bom. ó, Amanda, esse pessoal que às vezes está entrando e saindo aí, né? Tô vendo aqui o doutor André Garcia, obrigado aí pela presença, André. André foi uma pessoa muito querida e, se Deus quiser, vai E ser um muita gente delegado já chegou, já. né? É, Legal. então, Olha, entrou o Rafa, entrou o Leonardo. é, Pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Quando terminar aqui, vai passar um tempinho. O Instagram vai salvar e também vai para o meu canal do YouTube. É só, quem tá me seguindo aí, é só me seguir, que lá tem um link onde vocês clicam e vão direto para o YouTube. Lá tem todas as lives. Semana passada a gente falou de propósito com a Janaína de Oliveira. E hoje a gente está falando de propósito e valores aqui com o Vini. E na semana que vem eu vou continuar falando sobre propósito com a Gisele Leal, e a gente vai dar continuidade aí, né? São 3 lives sobre propósito, porque é um assunto muito vasto, né, Vini? Então, assim, quem exatamente. quiser, quem tá chegando agora, pode ver lá desde o comecinho a live com o Vini e assistir as outras lives, que amanhã essa já vai estar Ah, no YouTube e todas as e, outras já estão lá. e não esqueçam de ir lá e seguir a Amanda Dourado, @Amanda Dourado e @Vini Marini. Visita do É, lado. E a arroba Vini Amanda, Marini 10, né? Vale a pena. Vini Marini 10. Já dei aqui um descontão aqui de 600 por 297, uma devolutiva de perfil comportamental, que é um relatório de 16 páginas sobre nós mesmos, com assertividade de 97,97%, em que você descobre seus talentos, suas competências, como você é como vendedor, como é como gestor, como você é como líder. É uma Eu ferramenta espetacular. E também você já deu presente aí já, né? Também, né, ô Amanda? Eu acho que está na gente, hora de ó, o você. seu Eu, presente. Ô, eu acho que Vini, está na hora de você mas dar outro aí, viu? vou dar os presentes? Eu Então, acho vou que dar está os na presentes. hora. O presente do Vini tá em aberto, porque eu não vi ninguém aqui colocando o que queria. Se a pessoa colocou, coloca de novo, porque eu não enxerguei. Vou dar outra sessão, gente. Vou dar outra sessão de constelação familiar com descontão aqui, ó. R$ 250 de desconto para a sessão de constelação, onde você vai curar os seus traumas, onde você vai curar as suas feridas, para você, a partir daí, estar saudável, né, mentalmente, para seguir, para descobrir seu propósito, para descobrir quem você é, né? Porque enquanto a gente tem traumas, enquanto a gente não consegue caminhar, enquanto a gente está machucado, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma outra coisa. Dificilmente você vai conseguir levantar e caminhar se você está machucado. Primeiro você tem que curar a ferida. E a sessão de constelação familiar ela vai te ajudar nisso. Então, um descontão de R$ 250 vai sair por apenas 143. A Samira já ganhou, já vou marcar com a Samira. Tô Muito dando bom, mais hein, de essa 1.000 constelação. aqui. Afinal, meu propósito Eu já de fiz, vida é hein? ajudar as pessoas. O Vini Eu fez, já foi fiz, incrível, né, eu já fiz, Vini? hein, Amanda? Porque se eu não tivesse feito, eu ia querer de novo, viu? Eu lembro do seu, tem que esperar mais um tempinho, porque a gente fez recentemente, né? Então, quem É quiser, coloca verdade. aqui. Eu quero a constelação familiar, que aí a gente depois conversa no privado para agendar, por apenas R$ 143, gente. É mais de 50% de desconto. Tó, Né? Uma aí sessão eu que vou te vai falar que ajudar as tá pessoas muito mais. bom o preço, viu?
Exatamente. Pô, aqui, Ó, uma sessão que leva mais de 2 horas, às com vezes até certeza. 3 horas. E faz parte do quê? Do Esse autoconhecimento, né, Amanda? propósito de vida, né, gente? É o autoconhecimento, é você curar suas feridas, você saber de onde veio, né, aquele seu trauma que às vezes está te impedindo de continuar, aquela sua crença que você às vezes te paralisa, mas você não sabe de onde veio. A constelação familiar vai te ajudar a enxergar isso, né? É, eu tenho até um cliente, Vini, que foi engraçado, que ele fala comigo assim, nossa, mano, Hum, depois que você fez aquele negócio comigo, parece que você tirou aqui, ó, o problema daqui a pum, e jogou fora. Quando ele fala isso, exatamente. eu fico até meio arrepiada, né? Porque ele fala assim, nossa, você foi lá na ferida, você pegou e jogou fora. Eu falei, não, eu não fiz nada, eu só te ajudei, né? E é bem legal, porque é realmente isso que acontece. Você consegue se curar, né? Você consegue curar aquela ferida. Então, coloca aí, quero a constelação com desconto É isso que eu vou te mesmo. chamar depois no privado. Amanda, então, ó, vamos fazer uma recapitulação do que nós já falamos sobre propósito? Vamos. A gente começou, Vini, falando sobre a clareza, né? Da gente saber qual é o nosso porquê. Galera, tá valendo só para quem tá ao vivo, tá? Quem tá ao vivo E, sobe aí, tem que subir no comentário agora. Não é para chamar a gente no direct, não. Porque no direct a gente não tem acesso. É para chamar a gente aqui, ó, nos comentários aqui da live, viu? Porque, Vini, pode ter ficado essa dúvida, né? Às vezes alguém te chamou lá no privado e a gente não deixou mas depois a claro que é gente, se alguém te aqui, né? chamou lá no privado, depois a gente conversa e vê o que dá para fazer. Mas o importante é a gente seguir no nosso propósito e transformar as pessoas da melhor forma possível, fazendo com que ela alcance seus objetivos e mude o mundo, assim, não é verdade? Então, Isso aí. Boa noite, Milton. A gente está ó, terminando, mas a gente vai dar uma finalizada. A gente vai dar uma recapitulada aqui, tá? Para o pessoal que está entrando agora como o Hamilton, e depois vai ficar gravado. A gente começou pela clareza, Vini, descobriu o nosso porquê. isso, exatamente, né? Nós falamos sobre o porquê. Uma pessoa que não tem o porquê, não tem o sentido na vida, ela tem uma vida vazia. E uma vida vazia leva ela o quê? A se sentir vazio, simplesmente um nada à noite ou em qualquer hora do dia. Ela é infeliz no seu trabalho, infeliz nos seus relacionamentos, ela é infeliz na sua espiritualidade, ela tem uma fuga buscando dopamina barata, que é o prazer imediato, o prazer que está, às vezes, nas drogas, às vezes no álcool, às vezes na rede social, em tudo aquilo que traz essa dopamina rápida, né? E Uhum. que é. E depois nós falamos sobre o conceito, né? Que é o propósito. Propósito é você dar sentido à sua vida, é o que está por trás dos seus objetivos. E que esse sentido vai fazer com que você não pare, que você continue naquilo que você traçou para você como ponto B, como destino da sua jornada, destino da sua viagem, né? E quando você Uhum. começa pelo seu porquê, você tem o seu porquê muito bem delineado, não só você como pessoa, mas como empresa também. Você, além de dar sentido para aquilo que você faz, você também inspira as pessoas. E quando você inspira as pessoas, de alguma forma você conecta com elas e faz com que elas se transformam também, não é verdade? E depois nós Uhum. falamos sobre as amplitudes do sentido da vida, né? Que a gente tem que dar sentido à vida no eu, o que faz sentido para mim, o que eu quero transformar em mim, o que isso vai melhorar para mim, e depois o que vai melhorar, o que vai fazer sentido para as pessoas que estão ao nosso redor, que são as pessoas mais próximas, e aquilo que vai fazer sentido para o mundo, o que eu vou devolver ao mundo, o que o mundo me deu. E não necessariamente que a gente tem a obrigação de ter esses três propósitos, esses três níveis de propósito, porque cada um está numa fase da vida. E o importante não é ter um ou ter aquele outro, não tem o certo, não tem o errado, só tem aquele que faz sentido para você. O importante é ter. E depois nós falamos também sobre os requisitos, né, do propósito Isso, isso, e isso. do que você Usar os tem. nossos talentos, respeitar nossos valores, né?
e também usar isso para transformar pessoas, né? Entregar um mundo melhor, que transformar pessoas, começando por quem? Por nós mesmos, né? A gente volta de novo lá no começo, dando sentido para mim, dando sentido para as pessoas mais próximas. E olha como é que o mundo, o mundo do propósito que nós falamos hoje, como ele é maravilhoso, né? Porque a gente começa a falar uma coisa e a gente foi dando a volta até chegar no início novamente, na verdade. Então, se fosse assim, para eu deixar uma mensagem para as pessoas, é que tenha um propósito, não importe o que, o quem, mas que esse propósito seja o mais forte e suficiente para que você não pare, não desista e que esteja alinhado com quem você é e que faça você não só evoluir como pessoa, como profissional, ou no seu espiritual, mas que também você devolva ao mundo tudo aquilo que você recebe. Acho que eu queria deixar essa mensagem para as pessoas, Amanda. Bacana. O André tá falando aqui, ó, seja a mudança que quer ver no mundo. É bem isso, né, André? É você Isso. descobrir seu propósito e a partir daí você ser a mudança que você quer ver. Tem muita gente entrando agora, Sandra, Diego, João. Alvine, tá por aí. Ai, tem mais gente aqui que o negócio some. Rafael Vini, Bertoni, Vini Pinheiro, é muito Vini, hein? fala, Edilane, o Vini. amigo que a gente tinha falado. Pessoal, a gente está finalizando aqui já, mas a live vai ficar gravada. Segue lá no @Mandita Dourado. Tem o link da minha bio que você vai direto para o YouTube. Amanhã essa live já vai estar no YouTube. E tem várias outras lives lá também. Semana que vem eu vou receber aqui a Gisele Leal para a gente falar ainda sobre o propósito, a questão do processo, né? O processo para chegar no propósito vai ser mais uma live com esse tema, porque ele é muito abrangente, vai ser bem legal também. Então estão todos convidados, é só seguir aí para você acompanhar, @Mandita Dourado. Segue lá o Vini, arroba ViniMarine10. O Vini tem feito umas postagens muito legais. Que assim, não tem nem como eu explicar aqui direito, mas vale a pena vocês verem, porque vai fazer vocês refletirem bastante, viu? Ô, Segue Amanda, lá. eu assim, eu tenho que agradecer você muito, né? Primeiro pelo elogio agora, porque eu acho, eu estou assim, os meus passos são passos pequenos na internet, né? Na rede social, mas são passos que para mim são gigantes às vezes, sabe? Tá Porque eu muito sou uma legal, pessoa, exatamente isso. Você está então, começando, mas você tá com um conteúdo muito bacana, Vini. Vale muito a pena a galera assistir. Aquele videozinho que você colocou, né, do negócio quadradinho. Vocês vão ver, gente. Vai lá, segue o Vini, que vocês vão ver. E depois vocês conversam com ele. Quem quiser aí, essa sessão essa devolutiva de perfil comportamental, vale muito a pena. Eu super recomendo. Recomendo o processo inteiro com o Vini, né, que tá me ajudando pra caramba. Eu tô fazendo umas mudanças aqui no meu Instagram graças também ao processo, né, o que eu tenho feito lá no processo com ele. para Não é ele que você. está fazendo a mudança no Instagram, sou eu, mas ele está me direcionando, ele está me ajudando a pensar, opa, o que faz sentido aqui. Então, vale a pena. E se você quiser a sessão de constelação, ó, tá valendo ainda, hein? R$ 250 de desconto por apenas 143. Coloca aqui, eu quero a sessão de constelação, que você vai ter um descontão. Então, Vini, vale Amanda, muito e a você pena ver o sabe, conteúdo, tá muito bom. né? Muito obrigado, viu? E assim, já antecipando, já agradecer você também, né, pela oportunidade que você, de você de estar aí batendo esse papo incrível com você, com toda a sua audiência também. Eu sei que vieram algumas pessoas da minha audiência, agradeço já a todos que passaram por aqui. E eu sou uma pessoa que estou ainda engatinhando, né, na rede social, a segunda live que eu faço da minha vida. Bom, Então, assim, eu quero até pedir desculpas a você pelo meu amadorismo aí de muitas falas, às vezes, né? Eu às vezes não ter o timing, às vezes não ter a percepção do que as pessoas estão falando aqui no chat, né? Então eu tenho essa dificuldade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Mas eu quero agradecer demais você, tá? Não só pela constelação que nós fizemos, mas porque eu aprendo muito com você também, tá? E é uma honra estar Nossa. aqui com você, nessa audiência tão qualificada que você tem, tá bom? Né, e tem que agradecer também, né? Todo mundo que esteve aqui com a gente ao vivo, a todo mundo que está vendo a gravação, que vai assistir a gravação, seja no YouTube, seja no Instagram. Fabrícia, bem-vinda, querida. A gente vai marcar uma live também, não esqueci de você não, viu? Agradecer a todo mundo que está por aqui, aos nossos companheiros Awakers aí, ó, para vocês, nossas pulseirinhas aqui, Mano, ó, nossas patentes, galera da comunidade no comando. Gente, o negócio sumiu tudo aqui. É incrível, eu não tô vendo o Vini, tá? Eu tô começando e encerrando a live sem ver o meu convidado. Aconteceu uma vez, mas aí depois caiu e eu voltei e consegui ver o Luciano depois, mas aqui o Vini tá, a live tá começando e terminando sem eu ver o Vini. Então vocês façam um favor para mim, dá um print e me marca lá. Coloca, marca lá, @Mandita Dourado, marca @Vini Marini, dá um print aqui da nossa live para eu poder ver como é que o Vini tá, você vê a cor da roupa dele. Alguém me falou que ele tá com barba, então não tirou a barba, né? Para vocês tá normal, então façam esse favor para mim. Vocês dão um print, marca lá para eu poder ver como é que tava a minha cara e como é que tá a cara do Vini, já que eu não tô conseguindo ver. E eu deixa quero eu ver. agradecer todo mundo que esteve aqui presente com a gente, todo mundo que tá compartilhando desde o início, tá aí comentando, tá subindo reaçãozinha, É, coraçãozinho, todo mundo que entrou e não pôde ficar, todo mundo que tá vendo a gravação. E agradecer em especial ao Vini, né, que numa conversa numa papo coach, né? Pessoas assim que trabalham, a gente chama de papo coach quando os dois são coach e a gente está ali conversando e daí surgiu o convite para fazer a live dentro do que a gente estava conversando. O Vini está aqui, a gente alinhou ao longo tem uns 2 meses que essa live está marcada, até mais, não sei. E a gente foi alinhando hoje, foi muito legal poder estar com você aqui, Vini. A segunda live você pode ter achado amadorismo, mas não foi, tá? Foi muito boa. E eu vou obrigado. dizer, assim, eu tô ficando Gratidão. até acostumada a fazer a primeira live com as pessoas, porque muita gente vem pra mim e fala assim, nossa, mas eu nunca fiz live, eu não vou conseguir. É assim, eu um dia também comecei, né? E eu tremi, eu não sabia nem ligar o Instagram quando eu fiz a primeira live. E se hoje eu consigo, é porque eu fui treinando, eu fui praticando. E eu fico feliz em dar essa oportunidade para alguém, sabe? Saber que alguém tá vindo aqui fazer a primeira, ou a segunda, ou a terceira live da vida comigo, aqui no Cuidando de Você, ensinando tanto, agregando tanto ao pessoal que me segue e que eu possa também chegar aí até os seguidores de vocês, levando um pouquinho desse cuidado, um pouquinho da autoestima, do amor próprio, do autoconhecimento, né? Então, só tenho que te agradecer, foi ótimo. E você está convidada, a gente pode depois fazer uma outra live no seu Gratidão. canal, ver um outro tema, alguma outra coisa, tá? E agradecer meu processo de coach, né, que está sendo muito bom, pelo que a gente já falou aqui, a gente falou dos valores, a gente falou do propósito, a gente falou dos talentos, com relação ao perfil comportamental. Eu já passei por todas essas etapas no processo e você é um super profissional, você pode ser um super delegado, mas você também é um Obrigado. super coach, né? Obrigado. E quando você está ali, a gente vê que você está fazendo de fato o que você se propõe a fazer, que você tá junto ali, né? Porque o coach, ele tá ali para auxiliar a gente, enquanto coach, eu tô dando o meu depoimento aqui ao vivo, porque eu tenho um objetivo na sessão de clareza. Na primeira sessão a gente define um objetivo e eu tenho até um final para chegar, mas eu não vou chegar lá sozinha. Eu vou chegar com seu apoio, Vini, você segura na minha mão e você fala isso, vamos fazer isso. Porque não sou eu sozinha, a gente está fazendo junto, a gente está num processo. Então, só tenho que te agradecer pelo seu profissionalismo, por você ter Tamo junto. liberado um tempinho do seu dia, né, da sua noite aqui com a gente, aqui no Cuidando de Você, aqui no meu canal. Galera, a Sandra tá falando que tá vendo os dois. Gente, por favor, dá um print aí. Ô, Vini, vamos sorrir para o pessoal dar um print e marcar lá? Mesmo se fizer cara Vamos feia, lá. se eu tiver de cara. Isso, Vocês dão um print manda para eu lá saber no. como é que Se não eu tô. quiser, Tá, coloca, marca a gente. Eu vou repostar tudo. Até se eu tiver de cara feia, eu vou repostar. Mas eu quero saber como é que eu tô. Eu quero saber qual é a cor da roupa do Vini. Que, gente, primeira live que eu faço que eu não vejo meu convidado. Tô impressionada.
Então, ó, deu, pessoal, vamos tirar a foto aí, tira o print e depois manda para mim. Eu vou sorrir aqui, ó. Foi? Ai, gente, vai lá, eu quero ver, vou marcar todo mundo. Então, só tenho a agradecer a vocês, todos que entraram Tomou. agora, vai lá, segue lá. Tá no link da minha bio, tem o canal do Instagram para vocês assistirem todas as lives. Vini, gratidão mais uma vez Eu que por tudo, por você estar agradeço. aqui, por uma entrega. E, pessoal, semana que vem, Vini, tá convidado, tá? Gisele Leal, também a nossa amiga Awake. A gente vai estar aqui falando sobre o processo durante o propósito, o processo para a gente atingir o nosso propósito de vida. Tá? Espero vocês no Cuidando de Você toda segunda-feira às 8 da noite, aqui no Arroba Mãe Dita Dourado. Vini, Vamos. gratidão, viu? Obrigado. Fiquem todos Tamo com junto, Deus, mano. tenham uma excelente noite e uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tamo junto. Vamos.